Já abro na minha estatística. Já pode abrir na sua estatística. Beleza. Vou abrir aqui para você ver. Vamos lá. Então, você lembra que a gente, tudo que a gente tem para 100%, a gente tem para 20%. Entendeu? Então, tipo assim, aqui eu tenho a make 100%. Aí eu vou ter a make 20%. Eu tenho o torque relativo 100%. Aí eu vou ter o torque relativo 20%. Entendeu? Isso. Então, tudo que eu tenho em um, eu vou ter em outro. Intensidade 100%, eu vou ter intensidade 20%, sacou? Isso. E aí, eu lembro que a gente estava fazendo a two-way, que a gente colocava a corrente como se fosse a frequência, e a gente colocava o outro fator como sendo o ciclo de trabalho. Agora, eu quero saber, o que eu entendi lá é que a gente vai mudar naquele momento do if in effect, né? Não, então, mas eu quero saber, é na hora de selecionar. Na hora de selecionar, sacou? isso. O rolê aí é no selecionar. Deixa eu compartilhar minha tela e fazer um negócio rápido. Porque como tá gravando, vai ficar tutorial e tal. Então, Karenina, você tem uma corrente de 1000, que é a alce, né? É assim que escreve? Falta o E. Alce. E você tem pulsa, né? Isso. Isso. Aí você tem 10%. Isso, o ciclo de trabalho de 10%, e 20%. Para as duas. E você tem... Para as duas, você entendeu, né? Não, eu sim. tenho... Isso. Tá. E você tem aqui 20% e 100%. É esse. Né? E aqui é corrente. Aqui é dust, assim? Falta um R ali, Dust Cycle. Dust Cycle. E aqui é intensidade. Pronto. Uhum. Beleza. Aí, o que é que você vai fazer na seleção, Karenina? Primeiro, vamos relembrar como é que você fazia na two-way. Na two-way, você estava fazendo assim, ó. Alce 10, alce 20. Russa 10, russa 20. Não é? Isso. Aí agora que é freeway, você vai fazer assim. Alce 10, 20. Alce 10, 100. Alce 20. Não. Eita, John, sério? Peraí. Isso mesmo. Alce 10. Fala, professores. Oi, professor João, tudo bom? E aí, tranquilo? Deixa eu começar daqui. Então, professor João e Karenina, vocês têm corrente, dust cycle e intensity para fazer uma freeway, correto? E aí, eu estou tentando relembrar o two-way com a Karenina para poder ficar mais clara a freeway. Então, Karenina, como é que a gente fez? Alce 10, alce 20, russa 10, russa 20. Ou seja, primeiro a gente completou o de baixo, o segundo fator, para depois completar o primeiro. Ou seja, alce com o primeiro, alce com o segundo. Completou. Se tivesse mais um aqui, 30, ainda fazia mais um, alce 30. Mas terminou aqui, para depois fazer a russa. Da mesma forma, se a gente acrescenta o terceiro fator, primeiro a gente completa esse, para depois completar esse, para depois completar esse. Então, o que a gente vai fazer? Alce 10, 20, alce 10, 100. Aí, alce 20, 20, alce 20, 100. Aí, pronto, a gente completou Intensity Dust Cycle para fazer depois a russa. Peraí, que eu vou anotar aqui, John. Russa 10, 20, russa 10, 100. E por fim, russa 20, 20, russa 20, 100. Aí só complementando uma coisa, John, que é o seguinte, ó, que até para ficar gravado isso, que os alunos confundem demais, né? Então, é uma nova three-way, certo? Sim. Ou seja, tem 3 fatores. E cada fator aí, Karenina, tem 2 níveis. Tá? Eu entendi.
o fator current é alce e russa, e a gente podia chamar também fator frequência, tá, John? Porque é 1K versus 2.5. Aí o segundo fator é ciclo de trabalho, tem 2 níveis, né? E o terceiro fator é intensidade, tem 2 níveis, tá? Porque também você pode ter um dos fatores com 5, 7 níveis, né? Sim. Eu acho que é o que você fez no seu mestrado, né, John? Tinha um que tinha 3 ou 4 níveis, lembra? Isso. Era o muscle, né? Não me lembro Exato. mais. Tinha um dos fatores que tinha mais níveis, né? O da carenina coincidiu que são todos no mesmo nível, mas nem sempre é assim, tá? Na verdade, é raro acontecer isso, né? Exatamente. Fechou. Pronto, então só deixar mais fino que estava muito bagunçado. Pronto, e aí pela cor aqui, acho que qualquer pessoa entende o caminho que está seguindo, né? Mas talvez... Enfim, tá gravado, né? Então não tem erro. Russa 20, já fiz Russa 20, fiz. Não, mais passam para cá, então vem para cá e termina aqui. Beleza. Então sai 4 linhas do alce e sai 4 linhas da russa, para pegar esses 4 aqui. Então, agora a Karina compartilha o áudio dela, a imagem dela, e realiza a freeway. Vamos lá. Vamos lá, então, John. Bora. Cadê a pessoa João? Tá aí? Tá, né? Tá. Então, nós vamos escolher as variáveis. Né? Vamos começar pela make. Você sentiu saudade, John? Tô aqui, ó. Não precisa ficar com saudades, não. Ó, vamos lá, John. Alce 10. Isso. Aí a intensidade... Não, peraí. Peraí, Karenina. Volta um passo, porque se é para ficar um tutorial, volta um passo. Isso, volta tudo. Isso. Melhor. Vai clicando e explicando, Karenina. Isso. Tá, então a gente vem aqui e escolhe estatística. A gente vem em Advanced Models, escolhe quando eles deixam. Essa parte é sempre assim. Nossa, esse programa é uma bosta, né? General Liner. E depois de 3 horas fazendo estatística, você já não consegue clicar mais, John? Então, aí clicou eu gosto mais dele do que o SPSS. Aí a gente vai escolher as variáveis. E amplia aí bem muito, Karenina, a janela. Ô, John, você roda, então, o Triway nesse modelo de coluna, então. O Nicolas te ensinou a fazer assim? Isso, ou você aprendeu assim? E a gente só usa a primeira coluna e esquece o resto. É mais fácil, então, do que aquele modelo da Natália. Então vamos lá. Vamos na make, John. Vamos lá para eu não me atrapalhar. Então, a gente vai começar aqui. Alce 10. Peraí, mas esse alce 10 que você selecionou é com intensidade 20? Não. Então, essa daqui é a make 100%. Não. Sim. A gente vai selecionar primeiro 20% para depois ir para 100%, seguindo uma ordem de grandeza. Beleza. Lembra que a gente fez assim, né? Corrente 1000, 2000. Dust 10, então, 20. Essa aqui, ó. Aí intensidade... Então, é esse o rolê. A complicação é essa. Então, vamos começar aqui. Alce 10. 20%. Com intensidade... 20%. Então, eu vou selecionar aqui. Isso. Agora você vai selecionar alce 10 com intensidade 100%. Mantendo o CTRL. Segura o CTRL. Era aquele 7 que você ia selecionar. Não. O 7? É, o 7. Que é 100%, não é isso? Não. Não. Você tá... É o 7. Aqui é a make 100%, tá vendo? Que eu chamo de make. O que eu chamo aqui de 20% é a make 20%. Sim, então, Karina. Então, essa aqui é make 100%, aqui é make 20%. Você lembra do meu do Paint que eu estava usando agora? Você tem, primeiro, alce versus russa. Depois você tem o Dust Cycle, 10 vezes 20. E depois você tem intensidade, 20 vezes 100.
e você vai completando de baixo para cima. Então, primeiro 20 e depois 100. Então, aqui é a make 20, né? Isso. E aí, depois, Clica a make 100. Make 100, mais que alce 10. Que é alce 10. Alce 10, 20 e alce 10, 100. Beleza. Aí agora você vai fazer alce 20, 20. Alce 20 com make 20. Não, então, isso não. Aí nem é make 20, aí é make 100. Ai, meu. Vai ser... Tá complicado. Ô, John, só mais uma dúvida. Você tá só colocando na ordem para o relatório ficar na lógica depois, é isso, né? Senão você não sabe o que é quem. Tem que ter uma lógica. Tá, entendi. Tá. Mas é porque, como tá nomeado, depois poderia ficar caçando também, né? Mas fica mais difícil. Mas mas depois eu lembro que eu já fiz não dá para você saber. Não, João, eu lembro que eu já fiz uns testes e altera a estatística, viu? Essa é a ordem correta. Eu não lembro, eu não sei fazer assim, não. Eu fiz aqui no outro modelo, mas tudo bem, continua, atrapalhar não. Vamos lá, John. E agora eu escolho qual? Você vai escolher o... Peraí, qual foi o terceiro que você clicou aí? O 15, né? Você clicou no 15, segura o Ctrl. No 15. Beleza. Por que você desmarcou? Porque eu não tinha certeza se era aquela. Então, essa aqui, make... Não, começa de novo. Vamos lá. Vai. Alce... Vamos fazer, eu falo, você seleciona. Alce, 10%, 20%. Isso. Agora, alce, 10%, 100%. Isso. Agora eu quero alce, dust cycle de 20% com intensidade de 20%. Sim. É isso, né? Agora eu quero alce com intensidade de 20% e intensidade de 100%. Isso, então tá selecionando certo, John. Ótimo. Agora eu quero... Russa 10... Pronto, a gente já completou as alças. Como a gente viu lá, a gente vai selecionar a alça 4 vezes. Agora a gente vai para russa. Aí eu vai... Russa, 10% no dust e 20% na intensidade. Isso. Aí vai ser o número 8 agora, né? Pronto, agora começa a ficar lógico. Você começa a perceber isso. Pronto. Agora para cá. Isso. E agora a russa 20%. Isso. Com a make. Veja como fica até a seleção fazendo sentido. Beleza. Sim. Isso. E você tem quantas coisinhas aí? 8 no total, né? Faltou alguma coisa? Não, né? Não. Pronto, agora dá o OK. Dá o OK. Aí a gente vem para Within Effects. E você tem certeza que já matou a charada. Aí a gente coloca os níveis, né? Isso. Os fatores e os níveis. Aí esse aí pode chamar de frequency, né? Que o João falou. Eu vou botar corrente. Corrente? Não, coloca como vocês... OK. Eu vou botar corrente que é melhor. Tá. Não, mas aí tem current. Não, isso, current. Eu entendi. Não, isso aí vai ser só para o relatório seu, Karenina. E depois, de fato, claro, se o revisor quiser ver, tá, né? Estatística, tudo, né? Pronto. OK. Beleza. Okay. Aí dá OK. Aí antes de a gente ver se deu estatística ou não, vamos para o gráfico para a gente entender o que a gente criou? Vamos. Aí você vai clicar para mostrar o gráfico dos 3 efeitos, que é o último. Que a gente já viu que não deu significativo porque o P está 0,77. Vamos lá. Clica. Sim. E dá OK. OK. Aí, essa hora... tá certinho. É current, dust, intensity. Isso, mas nem sempre o gráfico sai do jeito que a gente quer. Eu lembro que eu invertia. Amplie aí um pouquinho, por favor, Karenina. Então, assim, como são 3 variáveis, ele sempre faz isso, um gráfico dividido. Então, ele tem... tá vendo? Que é isso que eu não gosto. Ele colocou a intensidade 1 e a intensidade 2 em gráficos diferentes. Você já viu que eu tive dificuldade para entender o gráfico no... Da Two-Way. E agora... Da Two-Way. Mas vai dar certo. Mas vamos você só não pode falar que teve dificuldade na One-Way. Na Two-Way, da Two-Way é normal. Então, vamos lá, então vamos entender o que está acontecendo aí. A gente tem nesse primeiro retângulo grandão,
todos os dados que estão nele é da intensidade 1, ou seja, 20%. Tá aí embaixo, ó, intensidade 1. Intensidade 1 é 20% que você está falando de... Intensidade. Intensidade é intensidade. Que intensidade? Não, intensidade 20%? Sim, Tá. isso. Por isso que os dados da primeira coluna estão abaixo e os dados da segunda coluna estão acima, porque é torque, né? Sim. Então, você já... Pronto, então primeiro mata isso. Tá. Burro, então, primeiro né? mata Claro. isso. Aí... já é. Isso. Aí a gente tem o Dust Cycle que está ali, 1 e 2, dentro de um mesmo gráfico. Então, à esquerda, seja azul, seja vermelho, é Dust Cycle 1, ou seja, 10%. E à direita é Dust Cycle 2, independente da cor. E a cor está determinando se é alce ou se é russa. João, agora essa daí já ficou diferente do que a gente viu na Two-Way, né? Na Two-Way, do mesmo lado, independente da cor. Não, então, como você seleciona aquela ordem de amostragem dos gráficos. Você tem que brincar com aquilo para encontrar o que você achar melhor. Tá bom? Mas o resultado é a ordem. Aquela ordem lá, vai ser 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3. Você pode fazer isso agora, se quiser. Não, eu quero entender como está aqui. Eu achei mais fácil de selecionar naquele sentido que a gente fez. Pronto, então as correntes, corrente azul é a alça e corrente vermelha é a russa. Tá bom? E aí esse daqui, 1 é o Dust Cycle 10 e o 2 é o Dust Cycle 20. Isso, tá bom? Aí assim, tipo, além de não ter dado significância estatística nesse aí, não teve interação, né? Eu pensei que ia ter por causa que o 20% e 100% ia ajudar a ter, só que o 20% se comporta como 20%, equilibradamente, ao ver que está todo mundo na mesma média, praticamente, bem como em 100% se comportam parecido, né? Mas eu vi que tinha alguma estatística para outra interação. Então, clica lá em GLM. Ô, John, mas você... vai ter. Mas, ô, John, você lembra que quando a gente fez a Two-Way não teve essa diferença também? Isso, a Two-Way não teve, só teve para main effect. Só na eficiência que a gente teve diferença entre elas. A gente não teve nem na make e nem na... esqueci, mas a gente não tinha essa diferença aqui também, não. Entendi. Clica lá em GLM, por favor. Volta uma para isso. Vai em gráficos de novo. All Effects Graphs. Aí, ó, deu significativo para corrente versus intensidade. Na corrente. Ó, corrente versus intensidade. Pronto, então clica nesse gráfico aí, para gerar. Aí aqui também deu, não é? Para intensidade e para corrente. Mas aí o que acontece? Esses gráficos aí, para intensidade que deu, fazendo média com correntes diferentes, entendeu? É claro que a intensidade vai dar diferente, porque é 20 Sim, porque um é 20 até 100. Então acaba ficar óbvio. Agora, a corrente é interessante, porque a alce ficou diferente de russa quando você bota todo mundo no mesmo bolo. Né? Só que ele faz a média do 20% e do 100%, isso é que é ruim. Então, corrente versus intensidade é um efeito que, pelo menos, faz sentido explicar. Clica aí. Clica para ver o gráfico, carinha. Ele só fez a média com o Dust. Bota corrente e intensidade. Isso. Pronto. Corrente 1, corrente 2. Intensidade 2. Mas, é claro que 20% e 100% vai dar diferente, né? Mas teve efeito. Então, às vezes tem interação, mas, por exemplo, o P é 0,02, não é um P abaixo de 0,01. Aí, mesmo tendo interação, às vezes a gente não encontra uma estatística significante onde a gente gostaria. Por exemplo, o alce versus russa a 100%, que é o gráfico vermelho 1 versus 2. Ele aparentemente pode ser que dê, pode ser que não, pode ser que bata na trave. Eu lembro que tinha um dado que batia na trave, né? Aí, era esse aqui mesmo, John, era make. Aí vamos gerar o pós-hoc para ver o pós-hoc desse. Vai lá em GLM, clica em More Results. Isso. Então, João, você me mandou uma foto falando que aparecia o Levene aqui no pós-hoc, mas para a gente não aparece. Tuck. Não, mas você tem que ir Assumptions, Karenina. Não é no pós-hoc.
O meu Levene aqui, ele fica... Ele não deixa rodar o Levene quando faz three-way. Nem two-way, nem one-way, nem one-way. Nem one-way, porque pra gente, qualquer um deles, mas não vamos misturar assunto não, que tá gravando. Tá. Vamos lá. Não, agora não. Vai lá em cima, Effect. A gente já viu que não tem a nova para esse, então não faz pós-rock. A gente vai para o Current versus Intensity. Sim. Aí, tuck. Pronto. Então, vamos lá. Ó, corre... O número, tá vendo aí? 1, 2, 3 e 4, né? Sim. Então, o 1 é corrente 1 com intensidade 1, ou seja, é a alce a 20%. O 2 é corrente 1 com intensidade 2, ou seja, o alce a 100%. Não interessa para a gente se é diferente alce 20 ou 100, porque a gente sabe que é óbvio, né? Sim. Mas aí a gente vê que alce 20 versus russa 20 é 0,7, não é significativo. Porém, tá na trave aí. Porém, o 2 versus o 4, que é interessante, que é alce a 100% versus russa a 100%, deu um P menor que 0,001. Pronto. E aí, qual é o que é maior? Legal. É 53 versus 43. Para qual variável que é essa mesmo, Karina? Make. Para make. Pronto. Legal. Então, mas aí deixa eu só explicar, porque o John lê isso com muita facilidade. Volta ali no GLM, Karina. Vai em Effects. Clica lá em Effects. Quando eu te falo que a gente só faz pós-rock para onde tem interação, como não teve Current, Dearth Cycle e Intensity, a gente não roda pós-rock. Então, na hora de escrever os resultados, você vai ver na Natália, por exemplo. Da Natália, eu me lembro de cabeça que não teve nenhuma interação de kilohertz. Entende? Então, a gente abriu já o resultado falando assim, como não teve interação, a gente já botou o valor do P ali e não falou mais nada no paper sobre ele, entendeu? E aí nós baixamos o nível, daí nós fomos fazer as comparações, basicamente two-way. Na verdade, não é two-way, né? Nós fizemos as comparações de 2 fatores, entende? É o que você acabou de fazer aqui, ó, tá? Então, por isso que o three-way é mais complexo de entender como faz, mas depois, na hora que for escrever os resultados, ele fica mais fácil de escrever. E para ler também, quando você lê um artigo three-way, você fala, cara, que não tem interação, não vou perder tempo aqui falando. Tá? Sim. Legal. Então, vamos lá. Então, fechou, John. Aí, só uma coisa, que a gente pulou uma etapa. Clica em Less para reduzir aí essa janela. Eu pedi para sair para os gráficos, né, para a gente poder ver o que está acontecendo, mas a gente vai primeiro em Effect Size, né? Porque você vai reportar novas coisas, né? Clica em Effect Sizes. Pronto, aí você tem os efeitos de tudinho, que você vai ter que dizer, ó, para The Rose não teve efeito de interação para corrente versus dust versus intensity. P 0.7, foi um P ruim mesmo, para a estatística. Aí power de 0.05, F da nova, blá blá blá. Aí você vai reportar esse e vai dizer também que não teve para dust versus intensity, mas teve para current versus intensity. Aí fala. E aí fala o pós-rock. Quando tem, fala o pós-rock. Então, o P, desculpa, John, o P que a gente vai reportar lá, Karina, então, tá vendo? A gente vai, então, tem um three-way. É esse P aqui. E copia o F já na hora que for escrever, porque se o revisor pedir para tirar, a gente tira, tá? A gente tem feito isso desde o paper da Flávia, tá? Então, o P, o F, o partial at square para a nova medida repetida, ele é o tamanho de efeito, tá? E o observed power é o power a posteriori, tá? Então, é o power real da comparação do ANOVA. Depois o John vai te explicar como é que faz o power do pós-rock. Né, John? Ô, John, Sim. Então, só para ver se eu interpretei certinho. Então, aqui a gente vê que teve uma interação, né? Aqui a gente vê Não teve. Porque interação só existe a partir de 2 fatores. Então, quando é só um fator, a gente chama de main effect.
Ah, entendi. Aí aqui eu sei que teve uma diferença entre as correntes. Só que o que acontece? Você já tem algo significante para corrente versus intensidade. Então, você não precisa relatar o main effect de corrente sozinho, entendeu? Não, eu tô falando só para ver se eu tô entendendo que existe as diferenças. Isso. Aí aqui pro Dust não teve, para a intensidade teve, para a corrente versus o Dust não teve, e teve para a corrente versus a intensidade. Perfeito. Que aí depois que eu faço essa análise, eu vou lá e rodo o pós-rock, que aí ele vai me falar que é quem com quem. Perfeitamente. Aí, só que todos esses isolados aí, corrente, dust, intenso, esses três, você pode ignorar, entendeu? Beleza. Não, sabe que era só para ver se eu estava interpretando o quadrado de forma correta. Sim, pode ignorar o post-rock, não o F, o P, o X square e o power. Não, prof. Eu acho que nem... Mas eu achei que a gente tivesse que colocar o F, o P, o baixo, o X square e tudo mais, só naqueles que de fato apresentaram diferença. Talvez seja interessante. Assim, enfim, com o Current Dust Intensity isolado, uma vez que a gente já teve estatística ali para o Current versus Intensity, eu acho que não precisaria. A não ser que seja só para dizer assim, olha, parece que, obviamente, intensidade vai mudar alguma coisa, porque é torque a 20 e torque a 100, mas que corrente tem mais efeito do que Dust, né? Porque teve interação. Não, sim, mas para a escrita, a gente tem padronizado assim, Karenina. A gente escreve todos os levels, o F e o P, o X square e o power. Deixa o revisor pedir para tirar, tá? Por quê? Pela minha experiência, que tem acontecido é o seguinte, a gente coloca tudo e deixa o revisor pedir para tirar. Eu não sei se até foi um artigo do John, mas o contrário é que dá um trabalho do caramba. Você coloca só o P, aí o revisor fala assim, deixa eu ver o F, deixa eu ver o power. Cara, aí você vai ter que abrir estatística por estatística e botar de novo, tá? Então, verdade. A gente está ganhando mais assim, sabe? Vai ficar um negócio mais parrudo, chato de ler, tá? E aí a gente escolhe a revista, tem revista que vai falar assim, olha, todo esse detalhamento estatístico é material complementar, entende? Já aconteceu com a gente também. Aí a gente pega todo esse blá blá blá, bota o material complementar, bota só, por exemplo, o valor do P, tá? Ou, né? E tem revistas mais clínicas, por exemplo, né? As revistas mais da fisioterapia, que não tá nem olhando o P mais, né? Tá pedindo intervalo de confiança, tá? Eu acho que é isso. É isso, né, Karenina? Eu entendi. Talvez, assim, Karenina, até assim, volta, por gentileza. Na verdade, essa forma que o John montou aqui é a forma que eu tinha montado a minha planilha. Que é uma forma... Isso, é que o da Natália é por linha. Do jeito que tá aí, eu acho que fica bem melhor mesmo, porque, sei lá, daqui um pouco a gente olha, o revisor fala assim, não é three-way, é four-way. A gente vai lá e coloca o quarto fator. O revisor pode falar assim, não faz sentido você fazer three-way, você tem que fazer two-way, porque a intensidade é óbvio que vai ser diferente, como o John falou, né? A gente vai lá e faz um two-way assim. Porque, de fato, é mais fácil você selecionar os cases do que ficar invertendo, como a gente fez da Natália, tá? Uhum. Fechou. Fica mais fácil você refazer, né? Porque isso acontece também. Eu lembro do John, eu acho que foi isso, né, John? Você fez um 5, 4, 3, a gente até ficava te zoando, né? É isso aí. Então, fechou.